Oi, gente! Vamos para o último, terceiro e último exercício de movimento com aceleração constante. Esse exercício é um exercício bem simples, tá? A gente continua utilizando a equação de Torricelli, né? E o exercício nos diz o seguinte: numa estrada de noite, você percebe um automóvel parado e freia seu carro para parar, imprimindo-lhe uma desaceleração de 5 metros por segundo quadrado. Então, nesse pedacinho, eu já tenho duas grandezas, né? Dois dados que o exercício me dá. Primeiro, que eu vou frear o meu carro até parar, ou seja, a minha velocidade final é 0. E para parar, eu vou desacelerar o meu carro em 5 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a minha aceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Aí o exercício nos pede a distância de frenagem do carro, sendo a velocidade inicial na letra A de 15 metros por segundo e na letra B o dobro, de 30 metros por segundo. Ou seja, eu quero saber quanto o carro vai se deslocar entre o momento em que eu piso o pé no freio, né, e o carro de fato conseguir parar. Então, o que eu quero saber aqui é o deslocamento do carro durante essa frenagem, né? Na letra A, eu quero saber esse deslocamento para uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. E na letra B, quero saber qual é esse mesmo deslocamento, mas agora para uma velocidade 2 vezes maior do que na letra A. Ok? Facinho demais, né? Vamos lá. Letra A. Como eu disse, a gente vai continuar usando Torricelli. Vou até deixar ela aqui do ladinho, ó. V quadrado igual V0 quadrado mais 2A delta x. Normalmente, gente, quando o exercício não nos dá nada sobre o tempo, não nos dá nenhum indicativo sobre o tempo decorrido, o instante, ou coisa do tipo, a gente acaba usando Torricelli, que é uma das equações que não inclui a variável tempo, ok? Por isso que nesses 3 exercícios nós utilizamos essa mesma equação. Então vamos lá. Na letra A, quero determinar o meu deslocamento, né, ou a minha distância de frenagem, quanto o carro se desloca para ir da velocidade inicial de 15 metros por segundo e chegar na velocidade final 0, ou seja, ele está se deslocando a 15 metros por segundo e precisa chegar numa velocidade 0, ou seja, eu preciso parar esse carro antes de bater no carro da frente. E para isso eu imprimo uma desaceleração, né, eu freio o meu carro a 5 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber qual distância, né, quanto de deslocamento meu carro vai ter até conseguir de fato parar. Então vamos lá. Vou usar aqui então V quadrado igual V0 quadrado mais 2A delta x. O que eu quero achar é o delta x, então a gente já vai isolar ele aqui. Delta x, ou distância de frenagem, como é chamado nesse exercício, vai ser V quadrado, V0 quadrado passa para lá, negativo, e 2A passa dividindo. Nesse caso aqui, minha velocidade final é 0, menos a velocidade inicial que ele sugere na letra A, 15 metros por segundo. Então, 15 ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração, que é de menos 5. Percebam que vou ficar com o sinal negativo aqui, mas tem um sinal negativo aqui embaixo também. Então, por conta do jogo de sinal, eu vou ter um deslocamento positivo. E esse deslocamento vale 22,5 metros. Então, nesse caso, se a gente mantivesse aquela distância segura ali de 30 metros do carro da frente, que é sugerida, a gente não chegaria a bater
no carro da frente, ok? E daí na letra B, vamos usar essa mesma equação e o que vai mudar é a velocidade inicial, né? Então eu tenho, novamente, quero calcular o ΔX, vai ser V quadrado, V0 ao quadrado que estava positivo, passa negativo para o outro lado, sobre 2A, né? Que estava multiplicando o ΔX aqui. Fazendo a substituição dos valores, minha velocidade final continua sendo zero, porque o carro ainda tem que parar. E a minha velocidade inicial agora é de 30 metros por segundo, né? Sobre ali a minha desaceleração, né? De 5 metros por segundo quadrado. Isso aqui vai me dar um deslocamento de 90 metros. Vejam só, quando eu estou a 15 metros por segundo, né, se a gente fizer a continha, 15 metros por segundo dá 54 km por hora. Se eu estiver a mais ou menos 50, 60 km por hora, né, e eu tiver essa desaceleração aqui de 5 metros por segundo ao quadrado, eu percorro em torno de 20 metros para conseguir frear completamente o meu carro. Agora, 30 metros por segundo ao quadrado, 30 metros por segundo, desculpa, são 108 km por hora, que é mais ou menos a média, né, de velocidade das nossas vias, né, que está ali 110 km por hora. Então, se eu tiver a 110 km por hora, eu vou levar, né, se eu tiver, claro, com essa desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter um deslocamento de 90 metros até conseguir parar, né? Até talvez tentar evitar um acidente ou coisa do tipo, né? Então faz muita diferença a velocidade com que eu estou me deslocando e a distância de frenagem que eu vou ter por conta dessa velocidade inicial, ok? Se a gente estiver pensando numa mesma aceleração, né? Numa mesma situação, a velocidade inicial é fundamental para que a gente consiga ter uma distância de frenagem segura, ok? Até mais, gente!